Com isso aqui é o nosso Panorama 95. Nesta sexta-feira, dia 3, Caicó será palco de uma importante manifestação em prol da educação pública. Sob a organização de entidades sindicais e movimentos sociais locais, a Marcha pela Educação contará com a participação de trabalhadores, estudantes e membros da comunidade, todos unidos em defesa de uma educação gratuita e de qualidade. O evento, marcado para iniciar às 8 horas, terá como ponto de encontro a Praça da Alimentação, localizada em frente ao Senador Dom Guerra. A partir dali, os participantes seguirão em uma caminhada pela Avenida Coronel Martiniano, com retorno pela Renato Dantas, expressando assim sua voz em prol da causa educacional. Para falar sobre esse assunto e também sobre a greve do IFRN, a gente conversa agora com o professor Alcindo Souza, ele que é do comando de greve aqui em Caicó. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de a gente estar conversando um pouco, esclarecendo também para a comunidade, né, as questões que envolvem a greve, tá bom? Bom, como você mesmo já iniciou, a gente tem essa manifestação que será amanhã, né, importante, é uma manifestação unificada com trabalhadores da educação do IFRN e da UFRN, né? Então, essa greve ela tem acontecido e tem se estendido um pouco mais, porque o que nós estamos pedindo como organização sindical não tem sido atendido pelo governo. E não envolve só a reestruturação das nossas carreiras, né? Por isso é importante que as pessoas entendam a questão orçamentária que envolve as instituições federais de ensino. Então, quando a gente pensa na recomposição orçamentária, a proposta que o governo fez recentemente atendia apenas as questões de carreira e salário. E não é isso que a gente pede apenas, né? A gente está pedindo realmente uma reestruturação em termos de reorganização orçamentária para os institutos e a universidade. Para ter um pouco de ideia nisso, em 2012 a gente também teve um movimento grevista muito importante, onde uma das pautas era 10% do PIB para a educação, né? E aí isso acabou sendo atendido dentro do Plano Nacional de Educação, PNE. Mas em função, principalmente da questão do teto de gastos, hoje a gente tem pouco mais de 5,5% do PIB aplicado à educação. Para ter ideia da questão da redução orçamentária, a gente tem atualmente 40% do recurso que o MEC tinha em 2015 é o que ele tem hoje. Então a redução orçamentária, ela realmente aconteceu. Há uma necessidade de recomposição e a gente pensa na redução orçamentária na medida em que você tem mais alunos e mais campos. Então, é uma conta que não fecha. Então, a gente precisa dessa mobilização. Não é só a questão, né, dos nossos, da recomposição ou do reajuste dos salários e carreira dos trabalhadores de educação federal, mas é também a questão de recomposição orçamentária das nossas instituições para que a gente possa manter qualidade, né? Então, a questão não é só o salário, né? Não é só o salário. Para dar um exemplo para você, Marcos, a gente tem dentro do Instituto, por exemplo, aproximadamente 70% dos alunos são alunos em situação de vulnerabilidade. O que significa isso? Esses alunos precisam de auxílios para permanecer no Instituto, né? Então, ou auxílio transporte, alguns alimentação, outros mesmo bolsas que envolve a manutenção, a gente chama isso de programas de permanência e êxito, né? Então, essas bolsas têm sido reduzidas, né? Então os auxílios têm sido reduzidos também. E isso dificulta a permanência desses alunos. A mesma coisa envolve projetos, né? A gente tem projetos de ensino e pesquisa e extensão. A gente também teve que reduzir bolsas desses projetos para os alunos. Então isso afeta os alunos diretamente, né? E aí a gente busca também essa recomposição, né, para que a gente continue tendo a mesma oferta que tinha antes, permitindo que esses alunos tenham a maior possibilidade de continuar na instituição e realmente concluir o curso, né? Isso também acontece com as universidades, né? Então, não é só entrar na universidade, é se manter lá. E o aluno que tem mais vulnerabilidade, que tem mais dificuldade em termos de recursos, ele precisa desses programas de apoio. E esses programas de apoio estão tendo um corte muito grande e muitos alunos realmente não estão mais recebendo. Professor, claro que os alunos e os pais, eles querem que as aulas aconteçam, que também o professor também quer que as aulas aconteçam, né? Mas muitos não entendem, por exemplo, essa questão do direito da greve. Tá tendo uma compreensão por parte dos alunos e dos pais também? Pronto. A gente gostaria muito de estar aqui conversando com você. Olha, a greve terminou, né? A gente vai retomar, conversar sobre como vai ser a reposição de aulas e tudo mais. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? O direito de greve, às vezes, ele não é bem compreendido porque envolve a paralisação. E a paralisação na educação, ela não é uma coisa rápida, né? Não é como em outras
outros setores. Quando você fala, por exemplo, se a Polícia Federal parar, você tem um efeito imediato, seja na emissão de passaportes, na fiscalização de fronteiras e aeroportos. Então, o efeito é imediato. E por que na educação não é assim? Na educação o efeito não é imediato, né? Se você para um dia, não há consequência direta, né? Então, a gente até brinca, às vezes, os alunos, opa, não tem aula hoje, né? Então, esse efeito, ele demora. E aí você, quando começa a ter 30 dias, aí você, poxa, como é que vai ser o ano letivo? Como é que vai ser o pessoal que está se preparando para o Enem? Como é que vai ser a reposição depois? E a minha colação de grau, a minha formatura? E como é que eu vou ficar aí? Eu não vou ter férias? Então, os impactos começam a aparecer em termos desse prolongamento, mas ele demora, de fato. A educação tem essa questão. Se a gente pegar o histórico, né, a maioria das greves de educação, realmente, elas são um pouco mais longas. Mas, como a gente vem conversando, quem realmente vai definir quando essa greve é o governo, né? Inclusive, às vezes, os alunos... Poxa, professor, quando é que a greve tem? Bom, essa é a pergunta que você tem que fazer para o governo, né? Porque o que é que a gente faz? A gente negocia, temos as nossas propostas, né? E o governo faz as suas contrapropostas, e a gente tem realmente contrapropostas recentes ruins para a categoria, né? E sem mencionar novamente a questão orçamentária. Então, os alunos, de maneira geral, têm entendido. A gente tem o Instagram da nossa mobilização, a gente tem conversado com os alunos, todas as quintas tem reunião com os alunos, né, de maneira virtual, e hoje, inclusive, na UFRN vai ter uma oficina de cartazes para a paralisação de amanhã, para a manifestação de amanhã, né? Então, os alunos da UFRN e do IFRN vão para o SERES, né, hoje às 14h, confeccionar cartazes para a mobilização de amanhã, né? Então, a gente tem tido, e a gente compreende também a preocupação dos pais, dos alunos e a nossa, né? Porque isso realmente tem consequência em termos de calendário, em termos de contraturnos, né, para a gente, principalmente para quem está, no caso do IFRN, na 4ª série do ensino médio, que é o último ano. Então, há essa preocupação de fato, mas é um movimento que, infelizmente, ele acaba tendo que acontecer por uma série de outras questões também, né? No caso do servidor público, ele não tem uma database, por exemplo, como tem outras categorias. As nossas pautas e as nossas reivindicações também passam por isso, né? Tanto a questão orçamentária como a database. Uma database seria muito importante para que a gente evitasse greves futuras, né? Então, ela também faz parte da pauta. Da mesma forma, a vinculação dos salários a algum indexador, a gente também não tem. Então, o salário da gente, por exemplo, não é vinculado a nada. E não tem aumento anual nesse caso? Não tem, né? Por isso, e a gente está sempre correndo atrás quando pensa em salário, né? Os últimos reajustes que nós tivemos não repuderam a inflação do período. Um exemplo é agora o que o governo está propondo, falando de salários em si, né? Que as pessoas às vezes acham que é só isso que importa, mas não é só isso. Mas falando de salário, a gente tem perdas para os técnicos administrativos dos institutos das universidades, em torno de 33%. Os docentes, os servidores docentes, os professores, têm uma perda um pouco menor, em torno de 22%. E o governo, isso acumulado entre 2017 e 2022, descontando já o que houve no passado, né? Então, e o governo nos propõe inicialmente 9%, 2025 e 2026, 4,5%, 4,5%. Houve uma nova proposta, 12%, 9% em 2025 e 2026, 3,5%, mas ainda se está com 12,5% acumulado, e aí você vai correr atrás de novo, porque tem as inflações de 2025 e 2026 que não estão entrando. Então a perda só aumenta, né? Por isso que Geraldinho às vezes falar em pães, né, para tentar dar uma ideia, seria mais ou menos o seguinte: em 2017, um técnico administrativo, ele compraria 10 pães com o que ele ganha, né? Hoje, ele compra 7. O governo está oferecendo para que em 2026 ele possa comprar 8. Ele ainda está perdendo 2 acumulado a inflação de todo esse período. Então, ainda assim é perda com o que o governo oferece. Então, e outra coisa também que o governo faz é que, como os técnicos administrativos têm uma perda maior, ele está oferecendo o mesmo índice para as duas categorias. Então ele tem que oferecer um reajuste maior para quem tem perda maior. A gente escuta muitas coisas nas redes sociais. Eu aproveito as chances que nós temos de estar de frente com pessoas que podem responder. Por exemplo, há uma crítica muito grande da categoria ao governo Bolsonaro, né? Que foi um governo de perdas para a educação. Porém, não tivemos greves no governo Bolsonaro. Agora tem um governo de origem popular
que tem uma identificação com a educação e já tem uma greve, né? Como é que se explica essa relação? Bom, primeiro assim, deixa eu só corrigir, houve sim manifestações e greve durante o governo Bolsonaro. Tá? Então, deixa eu recapitular um pouquinho. Em 2017 a gente teve uma paralisação muito forte ainda no governo Temer, inclusive com greves gerais, né? Eu lembro que estava em Natal e participei, acho que foi quando eu vi mais gente na rua, a expectativa, acho que foi, se eu não me engano, foi 18 de abril, não tenho certeza da data, mas eu lembro do mês, foram 70 mil pessoas nas ruas de Natal, então tinha muita gente. Então, e não fomos atendidos. Foi um governo muito impopular, né, o governo Temer, pelas reformas que impôs. De qualquer forma, não fomos atendidos, mas houve paralisações. E no governo Bolsonaro nós tivemos algumas coisas atípicas. Uma delas foi que o FRN houve um processo de intervenção, não, o reitor foi nomeado. Esse reitor que foi nomeado nem sequer participou do pleito eleitoral, né, e aí houve manifestações nesse sentido dessa questão, até que judicialmente ele acabou deposto, justamente porque ele não tinha nem sequer participado do pleito, então não tinha justificativa para ele estar lá. E nós tivemos indicativos de greve em março de 2020, né? E aí a gente teve a pandemia, né? Esse indicativo de greve por parte do nosso sindicato, que é o Sinasef, chegou a ser avaliado em algumas sessões e aí a gente acabou desmobilizado em função da pandemia. E tivemos uma paralisação no final de 2022, em outubro. E aí o IFRN não aderiu a essa mobilização por consequências da pandemia. Algumas sessões do Sinasef, foram 10 sessões no país que aderiram, e a gente acabou não aderindo em função das consequências da pandemia, principalmente questões pedagógicas para a nova paralisação e o calendário também defasado. Então, só para a gente retomar esse ponto. Então, houve sim muitas mobilizações, inclusive a gente teve paralisações com a questão dos cortes em 2019, paralisações pontuais e grandes. Então houve muita mobilização nesse período também. E é o que acontece agora. Agora a gente tem um governo progressista, a gente entende as questões políticas, não é um governo, como se diz, de esquerda, é um governo de centro, porque ele surgiu a partir de uma coalizão, né, de forças para poder implementar. Mas o que é que você espera de um governo progressista e que tem como pauta principal a educação e faz isso no discurso? Que ele realmente transforme isso de forma concreta, né? E a gente às vezes não vê essas reações. E aí o que é que a gente precisa fazer como formadores de opinião e como pessoas que lutam como trabalhadores de educação? Olha, governo, você precisa acertar seu rumo, né? A gente não está concordando com isso ou com aquilo, mesmo sendo um governo progressista, né? Não significa que a gente tenha que estar submetido a tudo. Tudo, né? Não pode. A gente tem que estar corrigindo. Um exemplo disso, que a gente fala de orçamento, é o arcabouço fiscal, né? Então, você sai de um teto de gastos que espremeu muito o orçamento para a educação e você vai para um arcabouço fiscal onde se discute desvincular a educação e a saúde do PIB. Então, a gente não tem como aceitar um tipo de condução dessas, né? Então você tem que realmente se manifestar, você tem que realmente mobilizar para que de fato o governo entenda que ele precisa dar uma corrigida no rumo nesse aspecto que se refere à educação e os trabalhadores da educação, né? Para que ele possa recompor os orçamentos, para que ele possa promover a valorização do profissional que está lá, né? A gente até brinca, a gente tem níveis diferentes de profissionais, né? Então tem o professor Alcindo, que está há 3 anos de chegar ao topo da carreira, daqui a pouco ele se aposenta, então o professor Alcindo tem lá o seu salário. Mas eu tenho professores que têm modalidades diferentes, a gente tem modalidade de 20 horas e 40 horas. Então tem professor que hoje entra 40 horas, se ele não tiver mestrado e doutorado, o salário dele é mais baixo que o piso nacional. Ele entra com a base de 3.800, quando o piso é 4.500. O técnico administrativo que entra hoje, entra com um pouco mais de R$2.000. Então, assim, são salários para as funções e para o que nos impõe como instituição com papel muito importante institucionalmente, que ficam aquém do que a gente espera. E, além disso, quando você compara com outras categorias do executivo, os técnicos administrativos, os servidores técnicos, né, eles acabam com o menor piso do executivo. Então, essa defasagem de fase se exige até quando a gente pensa em termos de isonomia dentro do próprio executivo, né? Então essas questões são importantes. E aí, para ficar claro que houve sim paralisações anteriores, né? A pandemia foi um fator que realmente influenciou bastante para que essas manifestações não se intensificassem durante esse período, mas houve sim. E nós agora estamos, porque a gente, inclusive, tem aquela famosa primeiro ano de governo, né? Então, primeiro ano de governo, vamos negociar, vamos aguardar, é o primeiro ano, né? Vamos ver para onde se direciona. A gente entende que o orçamento realmente ele foi muito espremido nos últimos anos, desde o governo Temer, em função do teto, e isso precisava ser
pensado, mas aí você vem negociando, vem conversando. E quando você vê para onde está apontando na direção com a qual você não esperava, para um governo progressista e para a expectativa que se tinha a respeito desse governo. Professor, se não tivermos uma mudança de cenário, se as reivindicações de vocês não forem atendidas, o que é que pode acontecer com a nossa educação? Bom, primeiro, assim, nós esperamos que isso não aconteça de fato. Nós esperamos que realmente a gente consiga ter um acordo com o governo federal para que a gente possa voltar às aulas, tanto os institutos quanto as universidades, atendendo ao que a gente está pedindo, ou pelo menos dentro do que a gente está estabelecendo, conseguir um acordo, né? Nem sempre a gente consegue tudo, que isso é normal também, faz parte do processo, né? Mas caso a gente não seja atendido, a gente não tem condição de retornar sem aumentar essa pressão social, né? Então, o nosso objetivo é aumentar a pressão social e aí o governo começa a se preocupar com o desgaste que ele tem em função disso. E é essa a nossa principal arma de mobilização, é intensificar a greve, né? A gente tem instituições que ainda não aderiram, então a tendência é que elas passem a estar incorporando-se a esse movimento e tornando mais forte para que a gente aumente a pressão, para que realmente a gente tenha essas questões atendidas, né? Então, há essa possibilidade. E se a gente não é atendido e volta, a gente corre muito risco de reduzir a qualidade. E aí você fala de FRN e UFRN, que independentemente do posicionamento político que você tem, a gente até brinca às vezes, né? Mesmo o neoliberal, quando o filho passa na Universidade Federal, ele faz um churrasco, né? Então, assim, porque ele sabe da qualidade que possui. Então, nós queremos manter essa qualidade. Para manter essa qualidade, a gente tem que fazer lutas que nem sempre são da forma que nós, né, gostaríamos ou são simpáticas mesmo aos alunos e aos seus responsáveis. E desse evento da manhã aqui em Caicó, a Marcha pela Educação, é importante que todos participem? Sim, nós convidamos e aproveitamos, né, que todos participem. Assim, é uma pauta que é comum a todos. A qualidade da educação é a pauta comum a todos nós, né? É uma pauta importante e que nessas mobilizações a gente chama atenção para que haja um redirecionamento, né? Para que, olha, tenho que refletir sobre isso, eu tenho que repensar isso, eu tenho que realmente corrigir essa rota, né? E é para isso que nós queremos chamar atenção, nós queremos dar visibilidade a esse movimento, para que as pessoas percebam que realmente há um comprometimento na qualidade dos serviços que a gente presta. E não queremos isso, nós queremos manter a eficiência, a qualidade, né, para que a gente possa estar realmente cumprindo o nosso papel social como ele deve ser, né? Uma educação de qualidade, uma educação pública realmente de um nível bem elevado, que é o que acontece com as instituições federais, para que o pai, o responsável, tenha prazer e fique feliz do seu filho estar ingressando nessa escola, como acontece sim. No caso, aqui em Caicó, no IFRN, o que é que funciona hoje? Pronto, hoje a gente trata apenas de serviços essenciais. Aulas, né? não temos. Aulas não temos, tá? O que acontece é que tem muitas pessoas que trabalham nas instituições e a gente não vê diretamente, né? São principalmente os técnicos administrativos, aquelas pessoas que trabalham na parte administrativa, serviço social, apoio ao aluno. Então, esses serviços só estão funcionando realmente os essenciais, que equivalem em torno de 30% do número de trabalhadores em termos de atividades, né? Professor Alcino, obrigado pela sua participação, boa sorte aí nas negociações, tomara que o governo atenda as reivindicações e que as aulas retornem, né? E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Nós agradecemos mais uma vez, Marco, a oportunidade de estar divulgando aqui esse evento, né? E esperamos que em outras oportunidades a gente possa estar divulgando outros eventos como fizemos anteriormente, eventos científicos, eventos que envolvam de fato a produção acadêmica e científica das nossas instituições, né? Mas agradeço e convido mais uma vez hoje à tarde os alunos do IFRN e da UFRN para as 14 horas no SERES, né, a oficina de cartazes, e amanhã às 8 horas da manhã na Praça de Alimentação, estarmos juntos lá para realmente promover uma manifestação e um ato em prol da defesa da educação pública de qualidade e realmente para que a gente chame a atenção e o governo olha, a gente realmente tem que corrigir essa rota nesse aspecto. 7 horas e 54 minutos.